Olá, meus seres! Sejam muito bem-vindos à nossa revisão para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, uma das melhores instituições universitárias desse país. Eu sou o Sost e vou passar pela disciplina mais bonita de todas para você fazer uma excelente prova. Essa disciplina se chama Biologia. A prova da UEL é uma prova que tem muito de ciências humanas, muita filosofia, sociologia, história. E nesses assuntos aí, vamos encaixar essa disciplina bem bonitinha chamada de Biologia. Então, a prova da UEL, ela é feita por temas. A última edição, o tema foi Mulher. Então nós tivemos lá orientação cromossômica sexual, gametogênese feminina. Nós tivemos vários assuntos dentro da biologia que iam para essa temática. A gente já teve tema de transformação, a gente já teve outras de fronteiras. Então, de acordo com o tema, a UEL vai encaixar para você as questões. Claro que eu estou arriscando. No cartaz da divulgação do vestibular da UEL, tem lá uma mariposa, uma lagarta e uma transformação. E aí a prova pode ser de diferentes temáticas. Já foi de transformação, mas enfim, eu peguei aí os últimos 10 anos de UEL e alguns assuntos que podem ser comuns e poderão estar na sua prova domingo. Então acompanhe o vídeo com o Sost até o final e aí a gente vai pensar nessa prova maravilhosa. Se você tem interesse também na prova da UFPR, da prova da UniOeste, no meu site www.bemnabil.com tenho cursos aí direcionados para essas instituições. Mas vem com o Sost que a gente vai pensar no vestibular da UEL e depois também na segunda fase. Então inscreva no canal aí para você receber todas as notificações e a gente vai fazer revisões também para a segunda fase da UEL. Eu coloquei aqui alguns temas. A galera quer printar a tela, se você faz anotações ou no seu tablet, ou no seu caderninho, ou no seu fichário, fique à vontade, tá aí. Quando nós olhamos para a células eucarióticas têm um núcleo definido, um envelope nuclear marcante. Essa membrana, também chamada de carioteca, tem uma dupla estrutura, tanto nessa face externa e interna. Tem o sistema de endomembranas ou de membranas internas que criam compartimentos. Então o núcleo, um compartimento maravilhoso que contém ali o material genético. Também esse material genético, ou DNA, existe no compartimento chamado mitocôndria. Lá nos vegetais também existe no compartimento chamado cloroplasto. E ele é muito importante, o DNA, porque ele serve como modelo, né? É um material genético, ele faz cópias e também organiza a síntese, ou seja, a produção de proteínas. Então, pensando na síntese de proteínas, eu escrevi aqui aquela sequência que você já viu várias vezes em aulas de biologia. O DNA tem uma sequência de informação. Nas células eucarióticas, essa sequência de informação vai ser transcrita. Então, o DNA é transcrito e aí nós teremos a formação de um pré-RNA mensageiro nos eucariotos. Por que pré-RNA mensageiro, Sost? Porque tem sequências chamadas de exons e sequências chamadas de introns. Os introns são intrometidos, eles estão ali no meio e eles serão retirados num fenômeno chamado splice. E aí nós teremos somente a manutenção de exons no RNA mensageiro funcional. Esse RNA mensageiro funcional sai do núcleo e ele pode associar-se com ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso ou a ribossomos livres no citosol. No RNA mensageiro nós teremos sequência de três letrinhas que eu chamo de códon. E o códon ele vai identificar, por exemplo, um aminoácido. Se for o códon A, o G, você terá um aminoácido metionina. O UEL pode te dar uma tabelinha de códons. Na tabelinha, você terá 64 códons do código genético. Dos 64 códons, 3, o AA, o AG, o GA, indicam o fim da síntese de proteínas. Os ribossomos se afastam para o processo de síntese de proteínas. E os outros 61 códons vão orientar aminoácidos. E lembrando que você tem aminoácidos que podem ser orientados por mais de um códon. Por isso, falamos que o código genético é degenerado ou redundante, porque um aminoácido pode ser orientado por mais de um códon.
Lá na tabelinha, nós temos a metionina e o triptofano, que não são degenerados. O restante dos códons aí, sim, você pode ter mais de um códon para orientar o aminoácido. Degeneração do código genético. Beleza? Lembrou? Se você olhar para o retículo endoplasmático rugoso, HER significa retículo endoplasmático rugoso, ele está sintetizando uma proteína, veio a informação do DNA. Essa proteína é a insulina. Você vai falar, ô Soares, mas é um hormônio. Excelente, é um hormônio proteico. Você pode encontrar hormônios proteicos, hormônios esteroides e hormônios derivados de aminoácidos. A insulina é um hormônio proteico. Ela começa a sua síntese no retículo endoplasmático rugoso, na luz ou lúmen do retículo rugoso. É encaminhado por vesículas de transferência para o complexo de Golgi. Sofre modificações nas cisternas do Golgi. Do Golgi saem as vesículas de secreção, que fundem-se ou se fundem à membrana plasmática, e aí ocorre a secreção do hormônio insulina. As células beta-pancreáticas executam essa secreção, lançam a insulina na corrente sanguínea. A insulina viaja, chega e liga-se a receptores na membrana plasmática, por exemplo, de fígado, de músculos, de tecido adiposo, e aí ela sinaliza para redução da glicose plasmática. A insulina promove hipoglicemia, que é uma redução na taxa desse açúcar na corrente sanguínea. Mas aqui eu já estou na transição fisiologia. Então aqui eu estava em biologia celular. Então vamos por partes. Retículo rugoso. Síntese de proteínas para exportação, para secreção, para direcionar para compartimentos como mitocôndria, até para a membrana plasmática e também proteínas que saem das células. Complexo de Golgi, responsável pela secreção celular. Se eu olhar para esse complexo de Golgi, minha tela está mexendo aqui, deixa eu só ajustar. Se eu olhar para esse complexo de Golgi, aqui nós olhamos para uma estrutura que vai promover secreção. Muito bem. A secreção, complexo de Golgi. E aí essa associação específica. Boa. Se eu olhar para essa associação aqui em nível celular, a mitocôndria é responsável pela produção de adenosina trifosfato, o ATP. Os lisossomos também têm origem no complexo de Golgi e são responsáveis pela digestão intracelular. Então, aquelas funções gerais da célula. Deixa eu ver só se minha tela está encaixada aqui, que ela está mostrando para mim que está mexendo, mas está encaixada agora. Se nós olharmos para a biocell e para essa síntese de proteínas, esse é o recado do SOST. Se eu for olhar para a fisiologia dos seres humanos, eu vou pensar no sistema nervoso, no sistema endócrino, no sistema digestório, na relação defesa, sangue e atividades. Então aqui eu fiz a conexão com o pâncreas. Porque o pâncreas é um exemplo clássico de glândula mista ou anfícrina. É aquela glândula que secreta substâncias, tanto exocrinamente, como o suco pancreático, secretado lá no duodeno, e também tem uma secreção endócrina. Células beta secretam a insulina, reduz taxa de glicose. Células alfa pancreáticas secretam o glucagon. Esse glucagon cai na corrente sanguínea, chega no fígado e estimula a quebra do glicogênio hepático. A quebra do glicogênio hepático nós chamamos de glicogenólise. E aí a liberação de insulina e o aumento na corrente sanguínea. Então a insulina reduz glicose plasmática. Glucagon aumenta glicose plasmática. Glicogênio hepático é produzido por uma estimulação da insulina. A gente chama de glicogênese, essa produção do glicogênio. E a glicogenólise, sinalização pelo glucagon, que é a quebra do glicogênio. É muito glico, Sost. Exato. É muito glicol, que vem de açúcar. Então, esses dois hormônios, insulina e glucagon, são importantes. Você lembra antes de você falar, você é um estudante que está aí martelando, macetando o conteúdo para brilhar. Você lembra de glicólise? Glicólise é quebra da glicose. Primeira etapa lá da respiração celular aeróbica. Também é comum a fermentação, essa glicólise. Mas, por exemplo, a insulina também estimula um aumento da glicólise.
para forçar esse consumo do açúcar. Então a ideia da insulina é redução de glicose plasmática. Brilha, brilha, que vai dar boa. E se eu olhar para o pâncreas, na secreção do suco pancreático, lá no duodeno, tinha lá o bicarbonato de sódio, tripsinogênio, quimitripsinogênio, amilase pancreática, lipase, uau! Um monte de enzimas importantes para a digestão. Então o pâncreas é uma glândula anexa do sistema digestório. É um exemplo ali de tecido epitelial glandular ou secretor. Então, por favor, cuidado com os detalhes para domingo na prova da UEL. Eu peguei um outro exemplo de hormônio que tem a síntese no retículo endoplasmático liso. É um hormônio esteroide. Por que isso, acha? Porque é um hormônio derivado de colesterol. Então, os hormônios esteroides, testosterona, estrogênio, progesterona, esses apareceram na prova passada. Depois você vai olhar lá para cortisol, você vai olhar para aldosterona. São hormônios esteroides, hormônios derivados de colesterol. E aí as células que sintetizam esses hormônios derivados de colesterol, elas são ricas em retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, retículo é em forma de rede, endos, para dentro dessa região citoplasmática. E ali, na luz ou lúmen, nós temos enzimas importantes para a síntese da testosterona. Nós temos o retículo endoplasmático liso também bem desenvolvido lá nos hepatócitos. Hepatócito, hepatos, fígado. É uma célula do fígado que atua, por exemplo, na detoxificação ou na desintoxicação, fazer um detox do nosso organismo, degradar substâncias químicas como álcool e outras substâncias que a gente pode ter contato e acesso. Então, gostaria dessa lembrança. No sistema nervoso, que a UEL às vezes faz citação, hipotálamo, essencial para controle, fome e saciedade. É isso, acha? Vai comer. É isso, acha? Tá bom. Então, o nosso hipotálamo tem um grupo de muitos neurônios e ele controla boa parte da homeostase, a manutenção do meio interno constante. Também a tireoide influencia, lembra do T3, T4? Nessa homeostase, principalmente na produção de energia. Mas no sistema nervoso, controle de temperatura, hipotálamo, sede, hipotálamo, ritmo circadiano, cerca de 24 horas, cerca de um dia. Sono, vigília. Então a gente tem aí como receber essa informação maravilhosa de luz. A luz vai acertar a córnea, vai ser direcionada para a pupila, no interior, no meio da íris, direcionada para a lente ou cristalino, acerta a retina, vai para o nervo óptico e lá existem núcleos no hipotálamo, uma região do núcleo supraquiasmático, adoro biologia, e ali as informações passam e vai para o hipotálamo. Vai chegar lá a informação que tem luz, vai chegar lá a informação que não tem luz. E nós teremos um controle legal desse tal de ritmo circadiano, cerca de 24 horas. Essencial! Nada fará sentido na nossa vida se nós não respeitarmos os nossos ritmos circadianos, os nossos ritmos biológicos. Por favor, dormir na hora de dormir, alimentar na hora de alimentar, atividade na hora de atividade. Respeite esses ritmos. E o hipotálamo tem uma influência muito grande para isso em nós. Outro detalhe maravilhoso, melatonina, o hormônio produzido lá na pineal ou epífise. E aí a pineal produz essa melatonina e ela está associada aí também a essa relação com o nosso sono. O hipotálamo também sintetiza, produz hormônios. Lembra do ADH? Ou vasopressina? Hormônio antidiurético, hormônio anti-xixi. Ele é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. E aí cai na corrente sanguínea, chega lá no néfron, lá no ducto coletor, túbulo distal, aumenta a quantidade de aquaporinas, poros de água. E aí a gente
reabsorve água, faz menos xixi. A nossa urina sai concentrada graças ao ADH, um hormônio sintetizado no hipotálamo. Então eu peguei essa relação fisiologia e biologia celular pensando nesse funcionamento, porque o sócio acredita que isso pode existir na sua provinha. E óbvio, passamos aí a pensar num mecanismo de defesa. Sistema imunológico, células brancas ou leucócitos do nosso sangue, glóbulos brancos ou leucócitos, defesa, células vermelhas ou hemácias, transporte de oxigênio, plaquetas, que são fragmentos celulares na cascata de coagulação sanguínea. E quando nós pensamos em proteção, nós podemos ter uma proteção mais efetiva e eficaz quando nós induzimos o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos utilizando uma vacina. Nós temos uma imunização chamada de ativa. Então, cuidado com esse termo. Cuidado com gráficos. Vai que a prova pegou um experimento de um teste porque o tema era alguma coisa. Esperança. Avanços científicos. Ciência. Você olha para o gráfico e vê produção de anticorpos aumentada. E aí a prova faz você pensar em um contato com um antígeno. Aí na sua mente, anotou? Antígeno, telencéfalo altamente desenvolvido. Deixa o sócio entrar no seu telencéfalo altamente desenvolvido. Antígeno, aquilo que é estranho. O vírus, a bactéria, uma proteína é um antígeno. Algo estranho. O grão de pólen pode ser um antígeno para nós. Algo que é estranho. E o seu organismo pode responder produzindo anticorpos, que são proteínas de defesa. O nome bonito para anticorpo é imunoglobulina. Então as imunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, são anticorpos. Quando eu tomo a vacina, eu recebi um antígeno, substância estranha, enfraquecido, atenuado, e aí eu vou estimular o meu organismo a produzir anticorpos. Vacinas mais modernas, a pandemia de Covid-19, trouxe uma vacina de DNA, trouxe uma vacina de RNA. Uau, vacinas tecnológicas. Nós conseguimos copiar a informação do vírus, as proteínas principalmente, que eram bem antigênicas. O que é isso, antigênica? É que funciona como um antígeno, que era bem estranha, que o nosso organismo reconhecia como muito estranho. Então a ciência conseguiu mapear, pegar essa informação e a partir dessa informação montar um material genético para colocar nas nossas células. Se a vacina é de DNA, lá no DNA está a informação para produzir um RNA na célula, para produzir a proteína do vírus. E a nossa célula apresentar para outras e a gente produzir os anticorpos. Sócio, mas eu tomei vacinas de RNA da Pfizer. Fala, opa, vacina de RNA já tem o RNA ali. Colocou nas células, esse RNA vai se associar aos ribossomos, vai produzir as proteínas estranhas e o seu organismo vai apresentar as células de defesa. E aí você vai produzir anticorpos. A ideia de vacina: induzir o organismo a produzir anticorpos. Imunização ativa. Ideia do soro: você recebeu os anticorpos prontos. Pessoas que sobreviveram à Covid-19, doaram sangue, foi retirado plasma, foi filtrado e pegamos todos aqueles anticorpos. E aí pessoas que estavam muito mal com Covid-19 receberam o soro. O soro, ele já tinha as proteínas prontinhas. Então, quando você recebe esses anticorpos prontos, nós temos uma imunização passiva. Não precisei estimular o organismo a produzir esses anticorpos. Picadas de cascavéis, de corais, de jararacas, de aranhas e de escorpiões, soro, porque quando esses animais peçonhentos introduzem essas substâncias, não dá tempo do nosso organismo produzir anticorpos. Enzimas, proteínas que estão ali na peçonha, no veneno desses animais, vão alterando o funcionamento enzimático, destruindo células. E aí a gente precisa combater com anticorpos já produzidos. E aí nós temos uma imunização passiva. Então esse é o blocão do SOST, humanos e
biologia celular. Eu espero que dê bom domingo. Blocão do SWOT para zoologia. Eu tô pegando o desenho do cartaz aqui da prova, da propaganda do Vestibular da UEL 2023. Então eu sou fanático por insetos. Meus estudos de mestrado e doutorado envolviam lagartas do bicho da seda, Bombyx mori. Uma lagartinha fantástica, fofa, bonita, que constrói um casulo. Lá dentro tem uma pupa e depois emerge uma mariposa. É um inseto chamado de holometábolo. Lembra holos, todo ou total, metábolos, metamorfose. Nós podemos dividir os insetos em ametábolos, sem metamorfose. Do ovo surgirá indivíduos adultos, como as traças de livro. Nós podemos ter indivíduos hemimetábolos, hemi parcial, metábolo, metamorfose. Ovo, aí forma uma ninfa e da ninfa adultos, como ocorre com gafanhotos, por exemplo. E nós podemos ter insetos holometábolos, de metamorfose total, do ovinho, larvas ou lagartas, constrói um casulo. Nos lepidópteros, Lepidóptera é uma ordem da classe Insecta. A gente pode usar aí para alguns deles, principalmente borboletas, a gente pode usar crisálida. Então tem o casulo e dentro tem uma pupa. Em algumas tem a crisálida lá, fixada. E aí saem um adulto, ou os adultos, ou imagos. Então isso é metamorfose total ou completa. Muitas mudanças acontecem. Também nós vemos nos insetos características marcantes. A importância deles, polinização. Polinização feita por abelhas, por outros insetos. Entomofilia, transportando o grão de pólen para garantir depois a fecundação. Primeiro poliniza a plantinha, depois ocorre fecundação da plantinha para a formação de óvulo ou formação de semente a partir do óvulo, para a formação de fruto a partir do ovário. Se nós olharmos para esse desenvolvimento específico, insetos são importantes como agentes polinizadores. Insetos são transmissores de doença. Vou citar 3. Doença de Chagas, transmitida pelos barbeiros, que são insetos hemimetábolos. O Trypanosoma cruzi sai lá nas fezes e na urina do inseto. Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Um mosquito, um inseto. Vou falar em leishmaniose. Leishmaniose, malária, doenças causadas por protozoários transmitidas por insetos. Então esses insetos hematófagos se alimentam de sangue e eles podem fazer a transmissão desses micro-organismos causadores de doenças. Lá na sua mente, cadê as caixinhas de doença? Malária, leishmaniose, doença de Chagas, causadas por protozoários. Ok? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, causadas por vírus. Então cuidado com essa separação. Mas teve surto de cólera por causa das enchentes, por causa da água. Pessoas fizeram o número 2, contaminaram e essa água estava contaminada. Cólera causada por uma bactéria. Leptospirose causada por bactéria. Então vai na sua caixinha das doenças também para você lembrar, tá? Eu coloquei aqui anfíbios, um grupo de vertebrados, tetrápodos, apêndices locomotores, pulmões, mas também respiram pela pele, também respiram por brânquias e também sofrem metamorfose, uma sequência de mudança. Cara, a metamorfose desses anfíbios é fantástica, fenomenal. E depende também dos hormônios T3 e T4. Você fala, Sasha, tem hormônio T3 e T4 em sapo agora? Sim, T3, triiodotironina, T4, tiroxina. Os hormônios que para serem produzidos precisam de sais de iodo. T3 e T4 são hormônios derivados de um aminoácido chamado tirosina. E também os anfíbios necessitam desses hormônios para completar sua metamorfose. Ao longo da metamorfose, ao longo das mudanças, nós podemos ver um processo que a UEL já cobrou em vestiba, chamado de apoptose. A apoptose é a morte celular programada.
Essa apoptose, ela tem passos regulares e ela é diferente da necrose, onde você não tem passos regulares e é tudo desorganizado. Na apoptose, a morte da célula é organizadinha, tem uma cascata enzimática, tem vários eventos que você vai estudar em mais detalhes no ensino superior. Na necrose, a gente tem morte celular, mas não tem essa organização. Então, a apoptose, tipo membraninhas dos nossos dedos aqui, ó, as células vão sofrendo essa morte celular programada e as membraninhas vão se regredindo. Na cauda do girino também. Sobrou restos celulares, tal, tem que dar uma reciclada. Lisossomo atua também nessa reciclagem e nessa degradação de substâncias na digestão intracelular. Então abra sua mente para esses nomes estranhos. De grupos animais, isso aqui teoricamente, né, reino animal, filo artrópoda, classe dos insetos. Reino animal, filo cordata, classe dos anfíbios. É muito difícil essa cobrança daquele famoso rei ficofágio de taxonomia, mas vai que aparece. A UEL já cobrou mais ou citou cladogramas. Eu vou aqui, desculpa, mas aqueles diagramas assim, ó, que demonstram uma relação de parentesco. Então ele te coloca lá uma espécie 1, uma espécie 2 e uma espécie 3. Isso é um cladograma. Ah, tinha uma característica aqui, ok? Essa característica aqui é a característica X. As 3 espécies relacionadas aí têm a característica X. A regra é, característica X aparece e é herdada pelos grupos à frente. Agora, a característica X1 existe na espécie 2 e existe na espécie 3, mas não existe na espécie 1. A característica X3 é típica e exclusiva da 3. Então, com o passar do tempo, a gente pode ver mutações, alterações ao acaso no material genético. E aí a produção de novas proteínas ou novas combinações. Vai que a prova fala que existe uma proteína X, um gene que produzia essa proteína X sofreu uma mutação, depois sofreu outra mutação. Então, prova, tema, ciência. Como prevenir a humanidade? Eu não sei. Eu também estou assim meio surtando com o tema da prova da UEL 2023. Eu acho que eu já falei UEM, mas é UEL 2023, tá bom, gente? Então, esses aqui são os meus chutes meio que científicos. Se eu olhar para os vertebrados, anfíbios são importantes também para aquelas características, coração tricavitário, circulação dupla, a saída para o ambiente terrestre. O mundo reptiliano depois faz aquela conquista do ambiente terrestre pela postura de ovos amnióticos. Então, répteis, aves e mamíferos são chamados de vertebrados amniotas. Botam esse ovo amniótico, não tem esse resquício, né, do ovo amniótico lá no ornitorrinco, na equidna, e esse mamíferos que botam ovos. Vai falar, caraca! Então, a gente tem essa preocupação também nos vertebrados. Mas eu acredito mais aqui. Inseto, a UEL já conseguiu encaixar em diferentes temas de prova. Então, fica ligado em inseto em diferentes temas de prova. Tem um aparelho bucal formado por mandíbulas, o mosquito para picar e sugar sangue, os gafanhotos para triturar os alimentos. Então, eles têm uma adaptação maravilhosa. Asas, não são todos os insetos que têm asa, tipo piolho e pulga não tem asa. Mas uma galera de insetos tem asa, facilita esse deslocamento, sofrendo a metamorfose, trocando o exoesqueleto para crescer naquela tal de muda ou equidise. Então tem muita coisa aqui que pode ser cobrado de vocês, tá? Um assunto muito recorrente em prova é ecologia. A ecologia está sempre pairando pela UEL. Eu arrisquei aqui em 4 tópicos de relações ecológicas. Última edição caiu uma coisinha de poluição. E como vocês estudam a problemática da poluição em outras áreas, tipo como a geografia, e também os professores de biologia repetem bastante, eu fui para outros tópicos aqui, porque eu acho que a poluição, queimadas, desmatamento, eutrofização, elas estão mais tranquilinhas aí na sua mente e dificilmente vocês perdem questões. Preocupação do SOST. Apareceram relações ecológicas com gráficos. E aí você tem que pensar na relação. Então a UEL às vezes quer que você faça isso. Então eu coloquei aqui ideias de relação.
As 3 primeiras são interespecíficas e você tem interespecífica entre espécies diferentes, harmônica e desarmônica. A competição ela pode ser intra ou pode ser inter. Lembrou? Seres de uma mesma espécie competindo por recursos, moradia, alimentos e também por parceiros reprodutivos. Aquilo que o Charles Darwin chamou de seleção sexual, lembra? Que indivíduos da população podem selecionar os outros indivíduos. Falar, aquele ali, ok, isso aí me conquistou. E aí eu posso cruzar com esse indivíduo da população. E aí eu tenho mais chance, óbvio, de manter os meus genes, minhas características, porque eu consegui reproduzir e deixei descendentes. Espécies que deixam mais descendentes têm mais chance de se manterem, ou seja, menos chance de serem extintas. Então, a competição entre seres de uma mesma espécie ocorre por recursos e também por parceiros reprodutivos. Ok. A competição interespecífica entre seres de espécies diferentes é por recurso do ambiente, por moradia, por alimentação. Ah, você tem 2 parasitas que exploram o mesmo hospedeiro. Você tem um mosquito picando e você tem um carrapato preso no bovino. Você fala assim, caraca, tá lá o bovino, de repente o carrapato tá preso. Carrapato é um aracnídeo. E vem o mosquito e pica e suga sangue. Mosquito e carrapato são hematófagos. Eles competem pelo bovino. A relação do mosquito e do carrapato com o bovino é de parasitismo. Suga os líquidos, tal, não vai matar, teoricamente, o bovino, vai usar ele um pouquinho. Mas entre o carrapato e o mosquito é de competição. Então cuidado que ela pode fazer citações legais e você tem que encaixar os tipos de relações ecológicas. Na relação mutualística, a vaca e as bactérias no seu intestino fazem mutualismo. Você fala, nossa sorte, poderia não ter ouvido isso. Lembra na pança, o rumen, tem uma grande quantidade de micro-organismos, principalmente bactérias, na pança ou rumen dos bovinos. E elas fazem ou mantêm uma relação mutualística, porque elas conseguem produzir enzimas celulase para degradação da celulose. A vaquinha vai passar ali resíduos nitrogenados, tem uma parceria mística, então é positivo para ambos. Líquens, micorriza, fica ligado para esse nome domingo, micorriza, a associação entre fungos e raízes de plantas. Também é uma relação mutualística, benéfica, vai facilitar a absorção, crescimento, absorção de sais. Muitas micorrizas facilitam a absorção de sais de fósforo, por exemplo, em muitas espécies de planta. Então, uau, benéfico para a planta, benéfico para o funguinho. Lá no ciclo do nitrogênio, existem as bactérias fixadoras do nitrogênio. Aquela bactéria do gênero Rhizobium absorve o nitrogênio, converte em amônio ou íon amônio e passa para a plantinha, no fenômeno chamado fixação biológica. Então a bacteriorriza é uma associação entre bactérias e raízes de leguminosas, também o mutualismo. Então você tem vários exemplos. Cuidado para você ter que encaixar ele. Parasita, um ser vive às custas de outro. O objetivo do parasita nem sempre é matar o seu hospedeiro, mas infelizmente, dependendo da relação e do rumo que ela tomar, pode ser ruim. O predatismo, aí você tem uma presa e um predador. Lembra daquela oscilação nos gráficos? Aumenta a população de presa. Uau, tem mais alimento disponível. Aumenta a população de predador. Aumenta a população de predador. Reduz a população de presa. E fica aí um agente regulador de população. A presa tenta ser rápida, o predador tenta ser forte. A presa às vezes é menor, o predador às vezes é maior. Mas você vai ter várias variações nessa relação predatismo. Quando você está assistindo Discovery Channel, tá lá a leoa correndo atrás da zebra. Dá uma alegria às vezes quando a zebra dá ali uma patada e acerta a leoa. Para muitos dá uma alegria. Eu sou biólogo, me perdoe. Eu torço para a leoa. Você fala, credo, só tadinho da zebra. Eu falo, eu torço pra leoa, sou sincero. Eu falo, olha, a leoa, ela vai comer ali 1 ou 2 descendentes, porque ela tem que alimentar os filhotes dela também, né? Tem que alimentar ela e os filhotes dela.
Então a leoa fala, calma gente, só vou comer uma ou duas aí, de boinha. Vou ajudar vocês a regular a população. Se deixar, vocês vão comer a savana inteira de gramínea. Então, os predadores de topo de cadeia, eles são muito importantes para regular as outras populações que consomem recursos do ambiente. Eu sei que parece triste, às vezes minha filha olha assim e fala, papai, tadinha da zebra. Eu falo, filha, a leoa tem que levar o alimento para casa também. Então a gente vai pensar nisso. Sei que meu coração biólogo fica triste também. Mas eu entendo a dinâmica da natureza para que você tenha uma regulação das populações. Então, cuidado. Nitrogênio atmosférico, aproximadamente 78% da atmosfera, convertido em amônia. Fixação. Amônia convertida em nitrito, nitrosação. Nitrito convertido em nitrato, nitratação. Nitrato devolvido para a atmosfera, desnitrificação. Você tem diferentes bactérias ou micro-organismos que participam dessa reciclagem. Mas as bactérias são topzera, mantém aquelas relações de quimiossíntese aqui, nessas bactérias chamadas de nitrificantes, que participam da nitrosação e da nitratação. Você tem bactéria participando da decomposição, bactéria participando da fixação, bactérias nitrificantes e bactérias desnitrificantes. Pegou a importância desses seres chamados de bactérias. Na minha camiseta aqui tem um ciclo do gás carbônico. Nas últimas edições a UEL também já fez citação dele. Gás carbônico atmosférico sequestrado, retirado da atmosfera pelas plantinhas, pelas algas, num fenômeno chamado fotossíntese. As cianobactérias também são procariotos fotossintetizantes. Absorvem o CO2, sequestram o CO2, retiram o CO2 da atmosfera e produzem compostos orgânicos. Então a fotossíntese sequestra, retira CO2 da atmosfera. Queimadas, respiração celular aeróbica, decomposição, devolve gás carbônico para a atmosfera. Queima de combustíveis fósseis, queimadas, liberam gás carbônico para a atmosfera. Então a gente precisa de um equilíbrio entre a liberação de gás carbônico e o consumo desse gás carbônico na fotossíntese. Tomem cuidado com essas relações também. E eu gostaria de pensar em evolução, porque a UEL vai dar um jeito de dar uma encaixada na filosofia, na sociologia, na história, na evolução. 1809, Lamarck publica Filosofia Zoológica, o livro que vai falar em mudança dos seres vivos. Evolução é sinônimo de mudança. O seu Lamarck e o Sr. Charles Darwin tinham em comum o pensamento de adaptação dos seres vivos ao ambiente em que eles vivem. Charles Darwin e Lamarck. Charles Robert Darwin, o pai da teoria da evolução, através do processo de seleção natural. Lembrando que Alfred Russel Wallace também contribui. Os dois conceberam aí de maneira independente essa teoria da famosa seleção natural. Coloquei um gráfico de seleção natural disruptiva. Você fala, sorte? Eu lembro que tinham 3 tipos. Seleção natural direcional, seleciona um fenótipo extremo. Bactérias resistentes a antibióticos, seleção natural direcional. Estabilizadora, seleciona o fenótipo intermediário. Indivíduos portadores do alelo para anemia falciforme em regiões onde a malária é endêmica. Então, os indivíduos heterozigóticos são selecionados. Seleção estabilizadora. Os indivíduos do meio, o fenótipo intermediário, é selecionado. E na disruptiva ou diversificadora, você tem seleção dos 2 extremos e eliminação do fenótipo intermediário. Essa aqui é muito legal para aqueles passos da especiação, para a formação de novas espécies. Especiação simpátrica em um mesmo ambiente, pelo menos em teoria. Mas na natureza é extremamente comum ver especiação alopátrica em ambientes diferentes.
houve o isolamento geográfico, separou, apareceu um rio aqui no meio, separou a população e de repente ficou um extremo de um lado e um extremo do outro. E aí você vê uma especiação, isolamento geográfico, depois reprodutivo, formação de novas espécies. A seleção natural pode ser traduzida em sobrevivência e reprodução. Também pode se chamar de reprodução diferencial. Os indivíduos que sobrevivem por mais tempo têm mais chance de deixar descendentes. Não esqueça que para a ocorrência da seleção natural, eu tenho que olhar para a população e eu tenho que ver variabilidade genética. O Charles Darwin não falava em variabilidade genética porque a genética vem depois com o Sr. Gregor Horan Mendel. Mas eu olho para a população, eu preciso ver variabilidade genética. A reprodução sexuada, que tem o crossing, que tem a segregação independente lá na meiose, gera gametas com variabilidade. E as mutações criam ou geram novos alelos. Os alelos são as formas mutantes de um gene. Lembra para o tipo sanguíneo? Tem o alelo Iazão, o alelo Ibzão e o alelo Izinho. 3 alelos na população humana. Então eu tenho alelos mutantes. A mutação gera novos alelos e contribui com a variabilidade genética. A seleção natural vem, elimina os não adaptados e mantém os adaptados. Então a palavrinha adaptação é maravilhosa. Palavrinha adaptação. Apresentar uma adaptação é apresentar, ter, possuir uma característica que garanta sobrevivência. Facilite a sobrevivência, garanta a sobrevivência. Isso é uma adaptação. Lembra daquela ideia de mimetismo? Camuflagem? A UEL já citou esse trem. Camuflagem quando esse animalzinho confunde-se com o ambiente. Quando ele tem uma cor semelhante, uma forma semelhante, camuflando. Mimetismo significa imitar. Uma espécie pode imitar a outra. No mimetismo batesiano, aquela espécie não tóxica, coral falsa, imita a coral verdadeira e tem vantagem. No mimetismo milleriano, você tem uma espécie tóxica e outra que também é tóxica. Abelhas, vespas, que tem cor, forma parecida e todo mundo é tóxico. E aí os outros indivíduos, as outras espécies falam, nossa, esse povo tudo é tóxico, é perigoso. E isso acaba sendo vantajoso. Então mimetismo era a capacidade de imitar. Camuflagem, de se confundir com o ambiente, são exemplos bem marcantes de adaptação de espécies ao seu ambiente. Dessa maneira, meus bebês, eu espero que vocês tenham passado aí por diferentes áreas da biologia, que você tenha aberto a sua mente e que eu tenha contribuído para você fazer uma prova domingo, tá bom? Se tiver dúvida, escreva aí no comentário, o mais rápido possível eu chego até você. Se você não entendeu, escreve aí também, o mais rápido eu respondo você. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as notificações e para ficar ligado, porque o seu nome vai estar na lista e você vai fazer a discursiva de biologia. Você vai fazer a discursiva de biologia. Desejo a todos vocês excelente vestiba da UEL. Abração!